João capítulo 7, a partir do versículo 14. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 14. Amém? Quero orar, irmãos. Senhor, ao abrir a Tua palavra, nós confiamos que é a Tua boca que se abrirá diante de nós. Dentro da liturgia do culto, já fizemos tudo aquilo que era a nossa responsabilidade: louvar o Teu nome, orar e interceder, dizimar e ofertar. Mas agora chegou o momento que o Senhor fala ao nosso coração. Chegou o momento em que Teu Espírito nos transmite a Tua palavra. Portanto, Senhor, fala ao nosso coração nesta manhã com a Tua palavra. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-nos na leitura da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A controvérsia entre Jesus e os judeus corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? E respondeu a multidão: tens demônio? Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais o homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Podem sentar, meus irmãos. Uma das coisas mais chatas que existem é você ouvir de uma mesma pessoa vários tipos de designações. Você conhece alguém e vem uma pessoa e diz para você: cuidado com essa pessoa que você acabou de conhecer, porque essa pessoa faz isso, faz aquilo, essa pessoa não é muito boa companhia, essa pessoa... Mas logo depois você está na companhia de outra pessoa, essa outra pessoa fala: você conheceu fulano? Nossa, o fulano é uma pessoa maravilhosa. Quem nunca passou por isso? E você fica pensando: bem, em quem eu acredito? Afinal de contas, a pessoa é boa? Ou essa pessoa não é tão boa assim? Em quem confiar? Como extrair daquela pessoa o que de fato ela é? Se ela é uma pessoa ruim, ela pode se passar por boa nos primeiros momentos, e depois eu descobri que ela é ruim. Mas se ela é uma pessoa boa, ela vai continuar com os seus atos de bondade, com as suas boas palavras, com a sua boa amizade. Isso vai durar muito tempo, e eu de fato vou ver a verdade mais à frente. Meus irmãos, era exatamente isso que estava acontecendo a respeito de Jesus. Eu quero aqui voltar ao texto da semana passada, ainda em João capítulo 7, quando os irmãos de Cristo, após ele ser abandonado por vários discípulos, os irmãos de Cristo chegam a ele e dizem: olha, por que você não vai lá na festa dos tabernáculos em Jerusalém e se apresenta logo? E esses milagres que você tem realizado aí, vai lá e realiza logo na frente de todo mundo, para todo mundo ver quem você é. Mas nós vimos semana passada, meus irmãos, que
havia um quê de falsidade nos irmãos de Jesus, porque afinal de contas nem eles mesmos confiavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado da parte de Deus, que Jesus era Emanuel, era Deus encarnado. Nem eles confiavam em Jesus. Então eles queriam ver com seus próprios olhos. Jesus ia até Jerusalém, participar da festa dos tabernáculos e ali realizar algum tipo de milagre, para eles confirmarem: olha, o nosso irmão é Deus. De fato, ele é o Messias, ele é o enviado do Senhor. Jesus então no primeiro momento diz que não vai e diz: vão vocês, ainda não chegou a minha hora de me apresentar publicamente. Mas Jesus, meus irmãos, e nós vamos ver a partir do versículo 10 do capítulo 7, Jesus resolve ir até a festa do tabernáculo. E o primeiro lugar para onde ele se direciona, o primeiro lugar para onde ele se encaminha, é justamente o lugar onde ele mais gostava de estar, na casa do Pai. E quando nós entramos no versículo 14 do capítulo 7, o que nós estamos vendo aqui é Jesus aonde? No templo, ensinando. Não podemos nos esquecer que havia uma grande fofoca em torno da pessoa de Jesus. Alguns fariseus e escribas, por causa do milagre que ele houvera realizado, lá no capítulo 5 de João, quando ele curou a enfermidade de um deficiente, de um aleijado, como as escrituras dizem, lá no poço de Betesda, ele ali então, como ele fez aquela cura no sábado, ele começou a ser mais perseguido ainda pelos fariseus e escribas. E eles chegaram em Jerusalém e começaram a falar mal a respeito de Jesus. Então o povo estava dividido: será que Jesus é o Messias? Ou será que esse Jesus é só mais um desses profetas falsos que andam por aí, daqui a pouco somem e ninguém nunca mais vê? É dentro desse clima que Jesus está ali no templo, ensinando para aqueles que creem, mas ensinando também para aqueles que não creem que ele é o Messias. E ali, meus irmãos, nessa divisão de mentes que acreditam em Jesus e mentes que não acreditam em Jesus, se levanta um burburinho dentro do templo, e o que acontece ali é que eles se perguntam: como pode um homem como esse, que todos nós sabemos que é um homem iletrado, é um homem que não estudou na escola de Iliel, ou de Gamaliel, como foi a escola de Paulo mais lá na frente, na escola de fulano, de Beltrano, de Cicrano, ele não estudou em nenhuma dessas escolas, porque afinal de contas, nós nunca vimos Jesus em nenhuma turminha aqui da nossa escola bíblica dominical. Nós nunca vimos Jesus aqui no CIAB, nós nunca vimos Jesus aqui no CETEB, nós nunca vimos Jesus aqui em nenhum dos nossos cursos no templo. Nós só vemos Jesus aqui aonde? No altar, falando, ensinando como este homem se tornou tão eloquente, com uma retórica tão boa, e o principal, conhecedor profundo das Escrituras, em tamanha profundidade que o que ele fala, nenhum dos escribas, nenhum dos fariseus, nenhum dos saduceus, nenhum dos sacerdotes, nem o sumo sacerdote é capaz de explicar com tamanha desenvoltura a palavra de Deus. E Jesus aqui, meus irmãos, ele ensina aqueles irmãos, e ele também se admira deles estarem se admirando que eles sabem ensinar, porque afinal de contas não é o primeiro dia da caminhada de Jesus no meio do povo. Jesus já vem um bom tempo, desde o seu batismo, caminhando, curando, multiplicando pães e peixes, andando por sobre as águas, curando o aleijado no poço de Betesda e realizando tantos e tantos outros milagres na frente de todos. E Jesus se maravilha, fica maravilhado, porque, afinal de contas, não era para eles estarem tão assustados com tudo aquilo que Jesus estava lhes dizendo. Continuando o contexto, meus irmãos, nós temos 3 coisas aqui a aprender, que Jesus nos ensina e que podemos extrair desse texto aqui. E é tão maravilhoso, meus irmãos, eu falo isso sempre, né? O Evangelho de João é tão maravilhoso, tão esplêndido, que ele é o Evangelho da teologia. Ele tem aqui toda uma teologia joanina, toda uma teologia do apóstolo de João, mas não só isso. A narrativa de João, ela é muito melhor desenvolvida, muito melhor trabalhada, muito mais sensível e emotiva do que a narrativa de todos os outros evangelhos, do que a narrativa de Mateus, de Marcos e de Lucas.
Não estou dizendo se é melhor ou pior, estou dizendo que a forma como João se expressava, escrevia e transmitia a história, ela nos traz uma maior certeza de todos os fatos, porque ele elabora e escreve nos mínimos detalhes aquilo que ele acompanhou de perto a respeito do Senhor Jesus. E quando Jesus continua a sua palavra, ele para aquela sua pregação específica e ele entra numa outra palavra, falando para aqueles homens que estão ali presentes o quê? Que olha, eu não estou falando por mim mesmo. Vocês podem estar pensando que eu estou falando por causa do meu muito estudar, por causa das minhas muitas letras. Não, eu estou falando em nome do Pai. Eu não falo por mim mesmo, mas eu falo porque o Espírito de Deus habita em mim. Essas palavras que chegam aos corações de vocês só chegam desta forma porque o Espírito de Deus lança a semente e comunica a palavra a cada um de vocês de uma forma completamente diferente, como é com todos os outros que vocês já ouviram. Jesus, meus irmãos, nos ensina aqui, em primeiro lugar, que o cristão, ele conhece a palavra e o melhor de tudo, o cristão, ele reconhece o que é pregado. Quantas pregações você já ouviu que caiu no seu ouvido de forma a você pensar assim, não está combinando com o que está no texto, não estou conseguindo compreender o que está ali, o link que o pregador está fazendo com o texto, o que ele está falando, o texto não está dizendo, ele está falando com uma coisa completamente diferente. E Jesus aqui fala o que para eles, meus irmãos? Se alguém quiser fazer a vontade dele, de quem? Do Pai, porque no versículo anterior ele diz, foi o Pai que me enviou. Então, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, deve fazer o quê? Conhecer a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se aquele que está pregando fala de si mesmo, fala da boca dele mesmo, fala dele mesmo. Jesus então se põe ali numa condição de ser provado por aqueles homens. Jesus se coloca numa condição de, olha, vocês podem me julgar, se o que eu falo é de mim mesmo, ou se o que eu falo tem a ver com tudo aquilo que vocês já aprenderam aqui no Sinédrio, tudo aquilo que vocês aprenderam lá das leis mosaicas, dos profetas, dos livros poéticos, tudo que eu falo aqui vai ser confirmado por aquilo que está na própria Escritura. Então, meus queridos irmãos, eu não falo de mim mesmo, eu falo daquele que me enviou, eu falo por aquele que me enviou, eu falo da Escritura daquele que já deixou algo escrito lá atrás para todos vocês. Eu não falo, ele podia dizer, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Messias, mesmo sendo Emanuel, Deus encarnado aqui nessa terra, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo por aquele que me enviou. O cristão, então, meus irmãos, ele reconhece a voz do seu pastor, e só a ovelha reconhece a voz do pastor. Os ouvintes de Jesus estavam aqui, portanto, maravilhados com as suas palavras, porque ele falava da parte de Deus e ele conhecia as Escrituras. Tem uma história muito interessante que o reverendo Augusto Nicodemos conta, que ilustra bem isso aqui. Uma pessoa confusa. O que é uma pessoa confusa? É uma pessoa que diz que admira as pregações do pastor Augusto Nicodemos, mas também admira as pregações do Bispo Macedo. Uma vez uma senhora chegou para ele depois de uma pregação e disse a ele, reverendo, eu amo o senhor pregando. Olha, igual o senhor, só o Bispo Macedo pregando. E aí ele olhou para aquela irmã, não falou nada. Muito obrigado, minha irmã. Mas ele disse que chegou em casa, conversando com a esposa dele, ele pensou, meu Deus, o que eu estou pregando? Eu vou começar a assistir o que eu estou pregando, porque o que eu prego, o que eu falo, não tem nada, absolutamente nada a ver com este outro pastor. Esse é um exemplo claro de uma pessoa confusa, de uma pessoa que não conhece as Escrituras e, portanto, não sabe, não tem intimidade com aquilo que de fato é uma pregação vinda da palavra, das Escrituras, para uma pregação humana, uma pregação humanizada, uma pregação vinda do próprio coração do homem. O crente, então, meus irmãos, ele reconhece a verdadeira palavra, e ele sabe, quando a palavra não está sendo pregada, ele sabe
que há alguma coisa de errado, o que não aconteceu aqui. Todos estavam maravilhados, porque tudo que Jesus falava era da parte de Deus, mas não só era da parte do Espírito de Deus, mas também era da parte da palavra, da parte das Escrituras. Obrigado, meu irmão. Assim, meus irmãos, conhecer a palavra é temer ao Senhor, mas conhecer a palavra de Deus é também nos proteger de falsas pregações. Conhecer a palavra, conhecer como que ele chama aqui de doutrina, é nos proteger, é criar em nosso entorno, é criar à nossa volta um escudo de proteção contra as falsas pregações, contra os falsos mestres, contra os falsos profetas, os falsos pastores. Então aquele que conhece a palavra, aquele, meu irmão e minha irmã, que estuda a palavra, aquele que não perde a oportunidade de estudar as Escrituras, olha aí o nosso curso sobre Epístolas Paulinas, que vai iniciar em março, não perca a oportunidade. Aquele que estuda as Escrituras, aquele que lê a palavra todos os dias, aquele que tem intimidade com a doutrina extraída das Escrituras, ele jamais será enganado. Ele pode ouvir uma excelente palavra de coaching, de treinador, de um falso pastor, mas alguma coisa ali no meio daquela palavra vai dizer a ele, essa palavra não procede de Deus, ela não procede das Escrituras. Então conhecer a doutrina, meus irmãos, é também nos proteger das falsas pregações que nos nossos dias, meus irmãos, e hoje você não é como era nos tempos de Cristo, né? Você caminhava quilômetros para ouvir alguém, chegava lá, era um falso profeta. Hoje você ligou a TV, jogou no YouTube, o que mais você vai ter ali é palavra, né? Muita, para dar, e algumas até vendem. Quem faz, portanto, meus irmãos, a vontade do Senhor, conhece a sua palavra e reconhece quem fala em seu nome. Quem conhece a palavra reconhece um falso profeta. Quem conhece a palavra reconhece que aquilo que está sendo pregado não condiz com as Escrituras. Jesus nos ensina isso. Mas Jesus também nos ensina, meus irmãos, que todo cristão não fala por si mesmo ou não fala de si mesmo. Todo cristão foge, meus irmãos, da autoexaltação. Paulo vai falar aos Filipenses que Jesus, embora fosse Deus, ele se humilhou, se colocou na condição de servo. Embora ele pudesse requerer ali ser como Deus, em nenhum momento, enquanto ele andou aqui, ele fez isso. Ele sempre se colocou como servo, sempre se colocou como aquele que ouve de Deus e transmite aos homens, sempre se colocou como aquele que prega o reino, que prega a palavra, sempre se colocou como aquele que doaria a sua própria vida para salvar as nossas vidas, para nos salvar dos nossos delitos e pecados. Olha o que ele fala no versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Jesus está dizendo para eles, não pensem que estou falando de mim mesmo. Não se esqueçam, o Pai me enviou, eu conheço a doutrina e falo aqui no nome dele, para exaltar a ele, para glorificar a ele, até mesmo porque não havia chegado o momento de Cristo ser glorificado e exaltado. Então ele veio para glorificar o Pai, para exaltar o Pai, para magnificar o nome do Pai, para glorificar e manifestar as dádivas em nome do Pai. Porque, meus irmãos, o prazer do cristão é exaltar a Deus. O prazer do crente é glorificar a Deus. O prazer do cristão é dizer a ele, Senhor, que maravilha, toda essa minha compra aqui, que eu comprei, mas eu só comprei, não é porque eu trabalho com afinco só, não é porque eu aturo lá meu chefe chato, não é porque graças a ti eu ganho só um salário, mas eu comprei isso aqui porque o Senhor me deu saúde para o mercado, o Senhor me deu condição financeira para comprar, o Senhor abençoou lá aqueles que plantam, aqueles que colhem, para que a comida estivesse aqui na gôndola, para que eu pudesse comprar. Meus irmãos, há todo um ciclo de dádiva, de bênção do Senhor. Por isso
isso que o Senhor deve ser glorificado em todas as coisas, desde a comida que você come até a roupa que você veste. O Senhor deve ser glorificado. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele pertence o domínio, o poder, a autoridade. Ele é soberano, Ele é providente, Ele é um Deus bom que nos sustenta, nos guarda, que nos consola nos momentos de tristeza, que nos conforta nos momentos de dor, que cura a nossa alma dos nossos pecados, que cura o nosso corpo das nossas enfermidades. Ele é Senhor, e Ele, meu irmão e minha irmã, deve ser exaltado a todo instante em nossas vidas. Pois ai daquele que diz que eu posso, eu faço, eu sei, fui eu que fiz. Ai daquele, meus irmãos, não fazemos nada por nós mesmos, fazemos por aquele que nos conquistou, fazemos por aquele que nos resgatou, fazemos por aquele que nos transformou, por aquele que nos regenerou, por aquele que nos salvou. Portanto, a nossa vida deve ser um ponto, meus irmãos, de glorificação a Deus. A nossa vida deve adorar e glorificar a Deus a todo instante, porque o cristão, meus irmãos, o verdadeiro homem de Deus, meus irmãos, olha o exemplo de Jesus. Jesus poderia falar que Ele falava dele mesmo? Poderia, mas Jesus disse: eu não falo por mim mesmo, eu falo pelo meu Pai, eu falo daquilo que o meu Pai me dá, eu falo daquilo que o meu Pai coloca no meu coração, eu falo daquilo que sai da boca do meu Pai. Eu não faço nada, como ele diz em outro texto, eu não faço nada que não proceda do Pai, tudo que eu faço procede do Pai. Assim também deve ser as nossas vidas, meus irmãos, seja no trabalhar, seja no estudar, seja na igreja, seja na fila do banco, seja no ponto de ônibus, seja dentro do ônibus, seja na van, em todo o lugar onde pisar a planta dos nossos pés. A nossa vida deve glorificar a Deus, a nossa vida deve exaltar a Deus, porque o cristão, ele reconhece a sua insignificância, meus irmãos. Ele sabe que sem o poder do Espírito, o que você fala é vão. Ele sabe que sem o poder do Espírito, cada palavra que dissermos não vai valer de absolutamente nada, porque nós falamos, mas é o Espírito que conduz cada palavra. Nós pregamos, mas é o Espírito que conduz as sementes aos corações. Não é a minha palavra, não é o que eu falo, não é o muito estudar, embora você tenha que estudar muito, mas não é só isso, é principalmente aquilo que vem, não do horizontal, mas do vertical, que vem do céu e usa o homem para falar. Por isso, meus irmãos, nós somos insignificantes, nós somos limitados, nós somos finitos. Se não fosse pelo Espírito Santo, nem estaríamos aqui nesta manhã. Se não fosse pelo Espírito Santo, nós nem abriríamos as Escrituras. Se não fosse pelo Espírito Santo, nós nem falaríamos o nome de Jesus. Tudo é por Ele, tudo provém dEle, tudo é dEle. Todas as coisas são dele, meus irmãos. O crente, ele não fala da sua própria parte. O crente, ele não se engrandece. Ele não é soberbo de coração, porque ele sabe da sua pequenez, da sua finitude, da sua limitação. O crente sabe que precisa de Deus em todas as áreas da sua vida. Quando o cristão testemunha a respeito das dádivas de Deus, a respeito das bênçãos de Deus, ele reverte, meus irmãos, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Ele até diz: olha, eu passei um tempo aí orando, não orei muito não, passei um tempo orando, Deus respondeu a minha oração, mas não porque eu merecesse, porque eu orei, mas Ele respondeu porque Ele me ama, Ele respondeu porque Ele é graça, Ele respondeu porque Ele é misericordioso, Ele respondeu porque Ele cuida de mim. E vou dizer mais, meu irmão, não que você deva fazer isso, mas eu acho que se ainda que eu não orasse, Deus ainda assim me abençoaria, porque Ele é bom demais. Mas ore, para que a invisível mão de Deus, como diz Sproul, ela se movimente na sua vida e responda às suas orações. Ao testemunharmos as bênçãos de Deus, meus irmãos, revertemos a Ele toda a glória, todo louvor, porque sabemos no fundo, que nós não somos merecedores de nenhuma das dádivas de Deus.
Nenhuma. Nós não somos merecedores de absolutamente nada, porque éramos inimigos de Deus. Estávamos longe da presença do Pai. Nós não queríamos, meus irmãos, nem mesmo ouvir a palavra de Deus. Não queríamos saber a respeito de Deus, mas Deus um dia nos resgatou. Deus um dia falou: vinde a mim, filho amado. Deus um dia nos convidou. Deus um dia manifestou esse irresistível chamado no nosso coração. E é por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque somos bonzinhos. Nós não estamos aqui porque somos legaizinhos. Nós não estamos aqui porque a igreja é um lugarzinho bom, com irmãos legais, para a gente ter uma comunhão. Não, nós estamos aqui, meus irmãos, porque o Espírito nos uniu para um propósito maior, que é servir, exaltar, louvar e adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repito, meus irmãos, se nem Jesus manifestou uma alta exaltação, quem somos nós para encher o nosso coração de soberba e achar que nós somos capazes de algo, meus irmãos? Nós devemos reconhecer todos os dias a nossa própria incapacidade, porque reconhecer a incapacidade, reconhecer a nossa limitação, reconhecer o quão fracos e frágeis nós somos, faz parte do caráter do convertido, faz parte do caráter do regenerado, porque o regenerado sabe que a obra que foi realizada nele não foi uma obra por suas próprias mãos ou por conta própria, mas foi uma obra feita por uma mão divina invisível. Foi uma obra feita por um poder que se manifestou no seu coração de tal forma que nem ele mesmo entende o que está acontecendo na sua alma, nem ele mesmo entende o que está acontecendo no seu coração. O que ele sabe é: eu quero muito conhecer essa palavra, eu quero muito servir a esse Jesus, eu quero muito louvar a esse Deus, eu quero muito fazer parte de uma comunidade de fé, mas tudo isso porque o Espírito se move, se move, se move e se move na sua igreja e nos nossos corações. Não só Jesus, meus irmãos, mas Paulo também é um grande exemplo para nós, que é um homem que zelava mais pela glória de Deus do que Paulo, que era um homem que abria todas as suas cartas dizendo: eu sou Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ali então ele só se apresentava como um apóstolo, como um portador das boas novas, como um portador de uma palavra, mas depois ele completava a sua apresentação exaltando e magnificando o nome de Jesus Cristo, ao ponto de dizer que ele era o pior dos pecadores. E nós sabemos que ele não era, né? Ao ponto de dizer que ele era o pior dos homens. Imagina, se Paulo foi o pior dos homens, imagina eu. Paulo foi um grande exemplo para nós, meus irmãos. Um homem que zelava pela glória de Deus. Ao contrário, e aqui Jesus ensina a eles mais uma vez, ao contrário dos fariseus e escribas, que se autoglorificavam por causa da lei. Batiam no peito dizendo que eram profundos conhecedores da lei, que sabiam tudo da lei. Mas Jesus agora vai dar o checkmate neles. Jesus agora vai encerrar definitivamente esse assunto do sábado, dando neles um checkmate. E olha o que ele diz, meus irmãos, do versículo 19 ao 24. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? E aí a multidão responde: você tem demônios, quem é que quer te matar? E ele responde: um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado no sábado, ao todo, um só homem? E ele completa: meus irmãos, não julgueis a aparência, pela aparência, ou segundo a aparência, e sim pela reta justiça.
que Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que ele estava sendo caçado, ele estava sendo ameaçado de morte, porque ele havia curado a enfermidade de um paralítico lá no poço de Betesda. E naquele dia especificamente era dia de sábado. E Jesus então se remete à lei de Moisés e fala: ora, se vocês podem no sábado fazer a circuncisão lá do Pentateuco, lá de Moisés, muito embora ele diz aqui, ele abre um parênteses, a circuncisão não foi implementada por Moisés, mas sim pelos patriarcas. Se vocês podem circuncidar uma pessoa no sábado, por que eu não posso curar um só homem no sábado? Seria a misericórdia de Deus maior para a circuncisão do que é para a cura de uma enfermidade? Jesus está dizendo para eles, é maior a circuncisão, ou seja, o estabelecimento, a confirmação de uma aliança judaica, do que a cura de um homem que não andava tantos e tantos anos. Seria muito mais importante a circuncisão do que a cura. E Jesus fala para eles, vocês não podem julgar pelo que aparenta ser. E o que era a aparência? A aparência de que Jesus realizara um trabalho no sábado, mas foi uma cura, não foi um trabalho. Foi uma bênção, foi um milagre, foi a operação de uma maravilha na vida de um homem que há mais de 30 anos não andava, enquanto eles podiam pegar uma criança e circuncidar ela no mesmo sábado. Jesus só faltou aqui chamá-los de hipócritas. Jesus então, meus irmãos, seria julgado por transgredir a lei de Moisés? Não, porque a lei de Moisés não impedia a cura no sábado, ela não falava de cura, ela não falava de milagre. Assim como era permitido circuncidar no sábado, também era permitido curar no sábado. Mas o que os fariseus faziam? Eles ultrapassavam as barreiras, meus irmãos, do legalismo e agiam de forma hipócrita, julgando as ações de Cristo. Mas por quê? Por inveja, por raiva, porque já havia uma grande multidão que ouvia as palavras de Cristo, seguia o Senhor Jesus, e muitos ali eram curados, muitos ali eram regenerados, muitos ali se tornavam discípulos de Jesus, e eles estavam com medo de todo esse movimento, com medo do que Jesus realizava em seu meio. Por isso, meus irmãos, Jesus faz essa comparação da circuncisão no sábado com uma cura, a cura de uma enfermidade realizada também no sábado. O que Jesus nos ensina aqui, meus irmãos, é que nós não podemos jamais julgar precipitadamente as coisas. O julgamento precipitado nos coloca em maus lençóis. Nós precisamos, o que Jesus vai dizer a respeito de uma árvore? Uma árvore boa é uma árvore que dá um bom fruto. E uma árvore má é uma árvore que dá um mau fruto, é uma árvore que tem seus galhos secos. Ele vai nos ensinar, meus irmãos, a julgar. Porque o apóstolo Paulo também nos ensina a julgar. Ele diz, inclusive, olha, toda palavra que você ouvir, julgue. Julgue se ela está de acordo com as Escrituras ou não, para que você não caia em vãs filosofias, em doutrinas de demônios. Jesus está aqui, meus irmãos, ensinando a eles e ensinando a nós que nós não podemos fazer um precipitado juízo de alguém, mas nós devemos ver o que, meus irmãos? Ver se aquilo que aquela pessoa fala tem fruto bom ou não. Se aquilo que aquela pessoa fala tem um resultado, vai gerar, vai edificar ou não. Vai tocar no nosso coração de tal forma que venha nos abençoar, ao invés de nos trazer confusão, ao invés de ser uma palavra sem sentido, que na verdade, ao invés de iluminar, ela escurece, põe todas as coisas em trevas. Queriam, meus irmãos, matar Jesus pelo simples fato de não gostarem do que Jesus falava, de não gostarem das palavras e das ações
de Jesus. Ou seja, eu não gosto de você, então aplico a lei como eu quiser, só para te ferir. Porque eu não compreendo e não entendo aquilo que você está fazendo. Meus irmãos, todo julgamento procede da justiça, da lei, da palavra. Julgamento não pode ser concretizado, realizado segundo a aparência, segundo aquilo que nós achamos aparentemente que é, até mesmo porque todos nós, em nosso julgamento, em nosso juízo, somos passíveis de erro. Mas é a graça e o amor de Deus, meus irmãos, que nos ajuda a fazer um reto juízo. Antes de vestir a toga de juiz, nós devemos, meus irmãos, arrumar os farrapos do nosso coração. Antes de estar com o martelo de juiz em nossas mãos, uma coisa bem medieval, né, que eu acho que isso nem existe mais hoje, né? Mas antes de estarmos com os martelos de juízes na mão para dar o nosso veredito, nós precisamos antes, meus irmãos, julgar o nosso próprio coração, e é isso que Jesus aponta nesse caso. Como vocês podem dizer que eu não posso curar no sábado, se vocês fazem circuncisão aos sábados? Repito, será a circuncisão mais importante do que a cura de uma vida, do que a cura da enfermidade de um homem que por mais de 30 anos não andava. Mas aqueles homens, meus irmãos, estavam com seus corações embotados de ódio e inveja, e o que eles queriam era concretizar as suas rotas avaliações. Estavam com tudo isso, porque eram líderes, estavam conduzindo todo o povo a fazer uma injustiça com o Senhor Jesus. E nós vamos ver lá no final, quando Jesus foi escolhido para ser crucificado, o que levou toda a multidão a pedir que Barrabás fosse solto, senão aqueles mesmos homens que estavam ali no meio do povo e começaram a fazer um burburinho no meio do povo, falando mal de Jesus, até que o povo escolheu Barrabás para ser liberto. Jesus, então, meus irmãos, ele nos ensina que, em primeiro lugar, que todo cristão reconhece a voz que vem da palavra. Toda ovelha reconhece um pastor. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que nem mesmo ele se autoexaltou. E quem somos nós para nos utilizarmos das Escrituras para exaltarmos a nós mesmos? Muito pelo contrário. Tudo que vem de nós deve vir da parte do Pai. Nós não falamos, meus irmãos, de nós mesmos. Nós falamos da parte de Deus, da parte do Senhor. Nós não falamos da nossa Escritura, nós falamos da Escritura do Senhor. Nós não falamos da nossa palavra, nós falamos da palavra do Senhor. Nós não portamos a nossa palavra, as nossas anotações, as nossas agendas. Não, nós portamos a palavra do Senhor em nosso coração. E é por isso que devemos conhecer a palavra do Senhor, para não ser enganados por falsas pregações e para ter esse espírito de humildade em nosso coração, para reconhecer que a palavra não é nossa, ela não nos pertence, ela vem do céu, ela vem do Senhor, e através de nós ela flui, abençoando outras vidas. E por fim, Jesus nos ensina que nós não podemos de forma nenhuma julgar pela aparência. Mas nós devemos fazer um reto juízo, meus irmãos, olhando para os frutos daquela vida, para só aí podemos então estabelecer um critério de julgamento e saber se o que procede daquela pessoa ou o que é gerado daquela árvore é um fruto bom ou um fruto que não é bom. Deus nos ajude, meus irmãos, a nos mantermos firmes em suas palavras, a nos mantermos firmes na sua doutrina, a nos mantermos firmes com o nosso coração cheio do Espírito Santo, sempre reconhecendo diante de Deus a nossa pequenez, as nossas dificuldades de entendimento, de compreensão da palavra, sabendo, meus irmãos, que nós podemos a qualquer momento errar, cair,
errar o alvo, errar a direção, mas nós temos um Senhor que é por nós temos um Senhor que gera em nós a sua própria palavra, nós temos um Senhor que nos ajuda, que nos levanta quando caímos, nos ajuda quando nós precisamos e nos usa quando tem que nos usar para salvar alguém. Somos agentes nas mãos de Deus e somos só agentes nas mãos de Deus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração nesta manhã. Obrigado por essa caminhada, Senhor, pelo Evangelho de João. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de podermos ouvir a Tua palavra. Nos abençoe, nos ajude, Senhor. Tire do nosso coração toda sombra, Senhor, de soberba, de autoexaltação. Senhor, nos ajude a caminharmos em humildade, a caminharmos reconhecendo, ó Deus, que se não for pelo Senhor, nós não portaremos nenhum tipo de palavra que venha de encontro às necessidades de outras pessoas. Nos ajude a proclamar o Teu Evangelho, a proclamar o bom perfume de Cristo, nos ajude a proclamar a Tua palavra, Senhor, mas a Tua palavra e não a nossa palavra. É o que nós te pedimos nesta manhã, Senhor. Nos abençoe, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.